Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o tio Saulo. E hoje, pessoal, como nós na nossa aula passada já tínhamos introduzido, né? Nós vamos continuar aí a unidade 4, agora começando no capítulo 1, nosso primeiro capítulo, né, dessa unidade, certo? Antes de mais nada, eu gostaria de voltar lá no início da unidade 4, né? Para observarmos aqui essas respostas, né? Essas perguntas aqui e responder. São justamente as perguntas que eu passei na aula passada, certo? As perguntas são as seguintes. A primeira, observe com atenção as duas cenas. Elas retratam o mesmo lugar em horas diferentes do dia. Quais diferenças você identifica nessas imagens? Então vamos lá, ó. Aqui na primeira cena nós temos o dia, né? Claro, sol entre nuvens. Nós temos aí as pessoas passeando com o cachorro, né? Nós temos aqui pessoas dirigindo carro, outras praticando aí correndo, né? Algumas pessoas estudando, outras lendo, outras tomando café, outras cantando, né? Gente indo para a escola, gente indo para trabalhar, né? Então aí um dia bastante bonito, né? Os pássaros cantando aí. Então, pessoal, realmente, como vocês podem ver aí, né? De dia tem esse movimento, né? Agora à noite, nós já percebemos aí um cenário um pouco diferente, né? Vejam só, aquela menina que estava lendo aqui, né? Agora à noite ela tá o quê? Dormindo, né? A outra que estava cantando agora já tá começando a bocejar para dormir, né? O gatinho que não estava aqui de manhã, né? Agora já apareceu aqui à noite, ó, né? A coruja que antes não estava no poste, né? Só tinha passarinho, agora à noite a coruja apareceu, né? E a outra e pessoas, né? Ó, aqui a janela estava aberta, aquela já está fechada, né? Ó, como vocês podem ver, ou seja, o pessoal está dormindo já, não tem mais movimento, né? Então tem essa diferença de rotina, né? Entre de manhã e à noite, né? E aí é justamente essa a resposta da primeira questão, ó. Justamente pergunta com atenção aqui nas duas cenas quais são as diferenças. E é justamente essas que eu acabei de mencionar, certo? Você já reparou que o céu muda ao longo da noite? Se sim, o que você já observou? Eu não sei se vocês veem, mas a lua, né, ela vai mudar de posição ao longo da noite, né? Então, isso é uma das primeiras coisas que a gente pode mencionar. Outra coisa justamente às vezes o céu fica nublado à noite, às vezes aparecem as estrelas. E aí quando chega ali 4 horas da manhã, 4 e meia, o céu começa a clarear para o sol nascer e aí começar um novo dia, certo? Então isso é uma das diferenças, né? Você acha que é possível ver mais estrelas no céu em um lugar bem iluminado ou sem iluminado? Gente, isso aqui é um dilema, né? Muitas pessoas acham que por ser à noite, né? E aí a gente vê mais estrelas, isso é verdade. Mas quando a gente está numa cidade grande, ou até mesmo numa cidade que tem muita iluminação, você mal consegue ver as estrelas. Isso acontece por quê? Porque as nuvens do céu, elas meio que refletem a luz que vem dos prédios. Inclusive tem fotos, né? Se você pegar uma foto de uma cidade nublada à noite, você vai ver que parece um entardecer, mas não é entardecer, que está de noite mesmo. Aí, ó, a luz que vem de prédios, que vem de postes, vem de carros, ela bate nas nuvens e ela é refletida. Ela se espalha, né? E aí a gente não consegue ver as estrelas do céu. Agora, se você for para um canto bastante remoto, né, que não tenha prédios perto, não tenha iluminação artificial, você vai conseguir ver muito bem coisas que você na cidade você jamais poderia ver no céu, certo? Então essa aí a resposta, certo? E hoje nós vamos começar capítulo 1 na página 124, então quem tiver com o livro aí pode abrir, certo? Hoje nós vamos introduzir, certo? Eu vou só pegar aqui uma coisa para poder marcar. Aqui, pronto.
Então vamos lá. A ciência que estuda os corpos celestes é a astronomia. Certo? Por que não está marcando? Eu achei que desse para marcar aqui. Enfim, pessoal. Enquanto isso eu vou tentando achar aqui. Que eu achei que dava para desenhar alguma coisa. Para fazer destacar alguma coisa. Pronto. A ciência que estuda... Perdão. A ciência que estuda os corpos celestes é a astronomia. Eu vou só coisar aqui assim. Espera aí. Bem aqui. Fala. Enfim, pessoal, eu tava tentando fazer esse negocinho ficar aparecendo direto aqui, essa barrinha aqui. Espera aí. Acho que eu sei como é que faz isso. Pronto. E aí, ó, a ciência que a ciência que estuda os corpos celestes, né, é a astronomia, ok? E aí nós temos, né, dentro da astronomia, outros ramos, né, que estudam os corpos celestes. Nós temos a astrofísica, a astrobiologia, enfim, né? E o céu, ele sempre despertou a curiosidade nos seres humanos, né? Por exemplo, lá atrás, muito antigamente, os seres humanos, né, queriam desbravar a Terra, né? As pessoas queriam explorar outros continentes, né? Eles se guiavam pelas estrelas, né? Então, assim, despertou o interesse neles em conhecer um pouco mais sobre as estrelas e sobre outros corpos celestes, né? E esse conhecimento, como eu havia falado, né? Ele é muito importante para que as pessoas consigam se orientar, certo? Ou seja, que as pessoas consigam se guiar. Como eu falei, antigamente, né, a observação do céu era muito utilizada por viajantes e marinheiros que tinham que fazer viagens muito longas. Coisas que hoje a gente tem internet, radar, satélite, essas coisas. Antigamente, eles só tinham as estrelas, certo? E aí, quando a gente vai observando os corpos celestes ao longo do tempo, né, a gente começou a perceber algumas coisas que acontecem regularmente. A primeira coisa delas que a gente pode mencionar é o Sol. O Sol, ele nasce e ele se põe. Todos os dias. Ele nasce e ele se põe. Certo? Nasce sempre no lado leste e se põe sempre no lado oeste. Certo? Isso é um padrão, isso é uma coisa que sempre acontece, né? Por causa do movimento que a Terra faz ao redor do Sol e ao redor de si mesma, certo? E aí, alguns dos primeiros ciclos, né, foram o movimento aparente do Sol, né, ó, movimento aparente do Sol, que é justamente isso de nascer e se pôr, né? E aí é que a gente começou a denominar dia e noite, né? E aí, outras coisas que a gente conseguiu ver no céu é que a Lua, ela aparece em diferentes perspectivas, né? Ela pode ser lua cheia, pode ser lua nova, né? Ela aparece de 4 maneiras diferentes, são chamadas fases da Lua. Isso que eu estou marcando aqui de amarelo é para vocês se orientando nas palavras-chave da aula, certo? Passando. Ao perceber esse padrão, foi possível estabelecer uma das primeiras formas de contar o tempo. Então a gente começou a ter a noção de tempo a partir disso, a partir das fases da Lua e do nascer e pôr do Sol, certo? Só que aí, com o passar do tempo, a gente foi descobrindo outras maneiras de contar o tempo também, olhando para outras estrelas no céu noturno, certo? E aí, com isso, para a gente conseguindo saber, né, o deslocamento das estrelas do céu, a gente poderia dizer em que época do ano faria calor, em que época do ano faria frio, em que época do ano seria, né, chuvoso ou teria estiagem, teria seca. Então isso foi tudo a gente que foi, né, a partir da curiosidade, descobrindo, né? Aí a gente teve, né, como a gente sabe no começo e até hoje é muito importante, a agricultura, né? A agricultura, ela é o ramo, né, que produz os alimentos, planta, né,
cria animais, gado, porco, enfim. Então, eles, antigamente, quando eles não tinham a tecnologia, eles precisavam saber quando é que ia chover, quando é que ia ficar frio, quando é que ia ficar quente, justamente para conseguir se organizar, né, nas colheitas, nos plantios, né, desenvolvendo técnicas de agricultura. Então, a partir do movimento das estrelas no céu, olha que coisa interessante, eles começaram a conseguir identificar padrões em que esses padrões diziam que época faria frio, que época faria calor, que época ia ficar seco, que época ia ser chuvoso. Pois bem, aqui nós temos uma imagem do pôr do sol do Rio de Janeiro, né? Aí aqui diz assim: a duração dos dias e das noites varia ao longo do ano. E é um fenômeno cíclico, que é isso que quer dizer. É um fenômeno que vai se repetindo, né? Ou seja, tem épocas do ano em que o dia, né? O nome dia, ou seja, o período em que o sol nasce e se põe, né? Esse período que ele passa pelo céu. Tem épocas do ano que ele é maior, tem épocas do ano que ele é menor, tem épocas do ano que é igual. Ou seja, tem épocas do ano que o dia dura mais que a noite, tem épocas do ano que a noite dura mais que o dia, e tem épocas do ano que o dia e a noite duram o mesmo tempo, certo? Bom, e aqui nós temos uma leitura que eu vou fazer com vocês, só a título de curiosidade para vocês aprenderem também. Desde os tempos mais remotos, ou seja, lá atrás, né, a astronomia vem despertando a curiosidade do homem, certo? Então, a astronomia, ela meio que surgiu a partir da curiosidade do homem, né? Só que o termo astronomia veio ser mencionado depois, né? Antigamente era basicamente, né, a curiosidade mesmo, era o nome que se dava, né? Porque como é que a gente ia saber, né, que as estrelas poderiam orientar a gente, né? Então o homem foi descobrindo isso aos poucos, certo? Né? Então conta-se, né, que os chineses, os babilônios, os assírios e os egípcios, né, por volta de 3.000 anos antes de Jesus Cristo nascer, ou seja, faz muito tempo, né? Então Jesus Cristo nasceu há 2.020 anos atrás. Aí você bota 3.000 anos antes disso, ou seja, mais de 5.000 anos, né? Nessa época, né, esses povos eles começaram a registrar, né, as primeiras percepções sobre os astros, sobre os corpos celestes, ou seja, aquilo que eles viam no céu. Há 5.000 anos, gente. Muito tempo. Né? Então, nessa época, eles tinham, né, objetivos práticos. Né? Que objetivos eram esses? A partir desses registros, eles tinham como saber quais eram as épocas boas para colheita e para plantio, né? Como eles poderiam se guiar no céu e etc. Certo? Eles tinham esse objetivo de fazer com que nós, seres humanos, né, que estávamos aí em desenvolvimento intelectual, né? Eu não sei se eu deveria usar esse termo, mas é mais ou menos isso, né? Que a gente estava realmente, como é que eu posso dizer? A gente estava se conhecendo dentro do nosso espaço, né? Para nos sobressairmos sobre os demais animais, né? Que a gente sabe que nós somos seres humanos, mas tem os macacos, tem todos milhões e milhões de espécies de animais, mas nós nos sobressaímos por conta, né, dessa nossa capacidade, né, do raciocínio lógico, etc. Certo? Não que os outros animais não tenham, mas que nós temos essa diferença, né? E aí nós tínhamos a capacidade de prever, ou seja, antes de acontecer, nós já tínhamos a noção de quando seria, de quanto tempo poderia durar, enfim, né? E aí nós precisamos de saber disso, porque a nossa sobrevivência era disso. A gente planta, a gente colhe as nossas plantações, né? E se a gente errar nisso, a gente pode botar tudo que a gente trabalhou a perder. Então eles tinham
esse raciocínio, né? No final da Idade Média e no início do Renascimento, né? Ou seja, mais ou menos aí na época de 1500, né? 1500 e pouco, né? A astronomia ela teve um grande avanço. Isso porque começaram a surgir pessoas, né? Que revolucionaram a ciência, né? Nós temos vários cientistas que nós podemos mencionar. Nós temos Nicolau Copérnico e Galileu Galilei, que para mim são um dos dois maiores de todos os tempos, né? Que eles derrubaram a crença que todo mundo tinha, né? E que a própria igreja, né? Tomava como verdade, né? Que o centro do universo era o nosso planeta, o planeta Terra. Porque a gente pensava assim, mas o Sol passa aqui, ao nosso redor, todo dia. Por que a gente não é o centro? A gente é o centro, sim. E por mais que seja, por mais que hoje a gente veja que isso é absurdo, mas na época fazia muito sentido. Fazia mesmo, né? Porque é meio que era meio que como se fosse assim um axioma, é como se fosse uma verdade absoluta, né? E a igreja como se posicionava dizendo que era assim, e então todo mundo dizia não, realmente a Terra é o centro do universo. Só que aí apareceram esses caras que por meio da matemática, por meio de cálculos, né? Por meio também de pequenos objetos que eles já conseguiam observar o céu melhor, eles constataram, né, que na verdade nós não éramos o centro de nada. Nós somos apenas um planeta e um sistema chamado Sistema Solar, onde o Sol é o centro e os planetas orbitam ao redor dele, né? Eles giram ao redor dele. Isso naquela época foi revolucionário, foi desastroso, mas não no sentido ruim da palavra. Foi desastroso por quê? Porque eles estavam enfrentando uma verdade absoluta. Eles estavam confrontando o pessoal, né? E Galileu, né? Que é um cientista, assim, para mim ele é excepcional. Ele foi preso por causa disso. Galileu ele foi preso. Prenderam o cara porque ele descobriu, né? Que Nicolau Copérnico ele começou e o Galileu ele deu a continuidade, né? Digamos assim. Pessoal, desculpa a empolgação, mas realmente é muito legal falar disso. Aí nós temos outros caras. Nós temos Tycho Brahe, né? Um grande astrônomo também. Nós temos Galileu Galilei, ele tem o planeta Júpiter, né? Não sei se vocês logicamente conhecem. Ele descobriu que o planeta Júpiter ele também tinha luas, né? E ele catalogou 4 luas em Júpiter. 4 luas. Europa, Io e mais 2, né? Que não me veio na memória agora. Europa, Io, Calisto e... Enfim, depois eu vou lembrar na outra. E aí ele catalogou essas 4 luas. Só que isso aí foi só o começo, tá, gente? Porque hoje Júpiter tem 80 luas, né? Quase 80 luas. 80, a gente só tem uma. Né? Imagina aí, né? Lembrei da outra, Ganímedes. Pronto, Europa, Io, Calisto e Ganímedes. São as 4 luas de Júpiter que Galileu ele conseguiu. Ou seja, esses caras fizeram muita coisa. Isso naquela época, no ano de 1600, por aí, ó, mais de 400 anos atrás. Aí teve o Johannes Kepler, né? Que ele provou matematicamente como é o formato do movimento que a Terra faz ao redor do Sol, né? Que na física a gente chama de as 3 leis de Kepler, né? E temos, para mim, o maior cientista de todos, o Isaac Newton, né? Que foi um cientista inglês que ele criou praticamente a base da que a gente chama de mecânica, né? Clássica, né? Que é a mecânica... Enfim, eu não vou me empolgar muito não, senão vocês não vão entender. Mas ele realmente foi um
dos primeiros, né? E o engraçado é que o Newton, ele nasceu no mesmo ano que o Galileu morreu. Ou seja, ele meio que foi uma... Eu não queria nem dizer essa palavra não, mas é como se ele tivesse dado um prosseguimento do trabalho do Galileu, né? E aí ele foi realmente um dos grandes cientistas. E aí vieram outros depois, né? Que não só trabalharam na parte da astronomia, mas também em outras partes. Tem o Einstein, né? Que eu acho que vocês conhecem. Enfim, tem vários outros, né? E aí a astronomia, ela parou de ser apenas uma curiosidade, né? E ela virou uma ciência mesmo, né? Onde tem hoje vários e vários e vários estudiosos, inclusive, né? Tem um muito famoso que é o Neil Tyson, né? Que é um astrônomo americano, né? Nós tivemos outros também, o Carl Sagan, né? Enfim, nós tivemos diversos outros cientistas antes desse, né? Então, enfim, eles realmente contribuíram muito, né? Enfim, eu posso até gravar uma videoaula extra mostrando o que foi que eles fizeram, certo? E aí essa área ganhou proporções muito grandes, né? E aí começaram a se criar, por exemplo, hoje a gente tem o telescópio, né? Que é aquele objeto que a gente vê o céu. Mas por quê? Porque passaram-se centenas de anos desenvolvendo, né? E aí o Galileu foi um dos primeiros que criou, um dos primeiros telescópios, né? E aí hoje a gente tem essas estruturas gigantescas por aí mundo afora, né? Aqui, ó, tem até uma representação do Galileu, ó, usando o que a gente chama de luneta, né? E aí é justamente uma das primeiras que ele fez. Aí aqui tem justamente o que eu já havia falado para vocês, ó. No passado, os estudiosos acreditavam que o Sol e as estrelas giravam em torno da Terra, por causa de seu movimento aparente. Esse modelo chamou o modelo de geocêntrico, era o nome geocentrismo. Geo vem de terra, centrismo, né, tá no centro, né? A Terra era o centro do universo, né? E aí Galileu, né, começou a utilizar a luneta, né, que é esse instrumentozinho aqui, e aí ele começou a observar. E ele viu que, na verdade, o Sol era o centro e a Terra gira em torno dele, né? Modelo heliocêntrico. Helio vem de Sol e cêntrico vem de centro, né? E aí, antes de Galileu, como eu tinha falado, o astrônomo polonês Nicolau Copérnico, né? Que viveu... Olha aí o cara. Nasceu em 1473 e morreu em 1543. Ou seja, muito tempo atrás. E ele já tinha essa noção. Hoje o modelo heliocêntrico é o mais aceito pela ciência e por causa da divulgação. Na verdade, não é nem que é o mais aceito, é que é quase que unanimidade, né? Todo mundo sabe que o Sol é o centro do universo, não, do sistema, né? Do sistema solar. E por causa da divulgação científica, ou seja, pessoas como eu, como o Carl Sagan, né? Nossa, quem sou eu na frente do Carl Sagan, né? Mas a gente ajuda a poder levar o conhecimento para o pessoal, né? E é justamente por isso que eu gosto de falar desse tema para vocês, né? E aí, enfim, isso aqui é só o capítulo 1, gente. A gente vai ver muita coisa legal, certo? Bom, com isso, eu vou encerrar a nossa aula por aqui, porque já está em 23 minutos, pessoal. Agradeço a paciência e a atenção de vocês em ter assistido até agora. Vou mandar as questões de atividades do grupo do WhatsApp. Quem tiver dúvida pode falar comigo. Um beijo, um abraço e até logo.